Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128, e graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todos os nossos familiares, e louvado seja o Senhor Jesus por mais uma oportunidade que nós temos de oração, de reflexão, estudo da palavra, e vamos profetizar aqui todos os dias que toda a nossa casa, toda a nossa família será transformada em pessoas que obedecem e temem o nome do Senhor Jesus. Porque gentileza, minha irmã, gera gentileza, mas violência também gera violência. Então nós não podemos aceitar dentro da nossa casa, nós não podemos aceitar dentro da nossa família ninguém que cometa violência, para que nós não venhamos sofrer violência. Nós temos que orar todos os dias, falar: Senhor, me livra de sofrer violência, mas também me livra de cometer violência. Em nome do Senhor Jesus. Porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, o homem colhe. Aquilo que o homem é, ele atrai sobre ele. Ele atrai sobre ele. Um dia eu ainda quero poder falar aqui, se o Espírito Santo me der graça, sobre imãs espirituais. Às vezes você quer tanto livramento, mas você atrai para você aquilo que você é na sua essência, na sua índole, não é? Então nós temos que pedir ao Senhor sempre para tratar com a índole, Ah, irmã, ora para que eu seja próspera, ora para que as portas se abram. Sim, mas primeiro pedir ao Senhor para tratar com a sua índole, para te santificar, é o mais importante. Ah, irmã, ora para que o meu casamento seja restaurado. Sim, mas o seu casamento vai ser restaurado, já é uma promessa de casamento restaurado, de casamento santo, se sua índole for restaurada. Amém? É buscando o reino que todas as coisas nos serão acrescentadas. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina. Eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, te ajudando sempre em oração, mas despertando em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. É o que diz na carta de Tiago 5,16. Mas enquanto eu me posiciono aqui para o nosso estudo de hoje, que será do versículo 1 ao 11 do capítulo 31, iniciando o capítulo novo hoje, tá? E vamos falar um pouco sobre Bezalel. Então participe dessa grande corrente de oração, se inscrevendo nesse canal e nos dando seu like e ativando o sininho, olha para você ver, e ativando o sininho, e deixe o seu pedido de oração aí nos comentários para que possamos ver e colocar no caderno de oração do ministério, ok? E dê o seu like, não deixe de dar o seu like. Enquanto isso eu tomo uma água aqui. Então veja que aqui a partir do versículo 1 do capítulo 31 do livro do Êxodo, diz que o Senhor então chama Moisés e lhe diz que ele escolheu Bezalel, que era filho de Uri, neto de Ur, e que era da tribo de Judá, para colocar nele também o Espírito de Deus, para que ele tivesse inteligência, competência e habilidades para fazer qualquer trabalho artístico, para fazer desenhos e trabalhos em ouro, trabalho em prata, lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeiras e para fazer todo tipo de artesanato. E Deus disse a Moisés que tinha escolhido a Oliabe, também da tribo de Dan, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. E o Senhor também tinha dado essa capacidade também a outros homens para fazerem o tabernáculo e todos os objetos que nele estavam, e para também costurar as roupas dos sacerdotes. O azeite, para fazer o azeite, o incenso, e tudo era feito conforme o Senhor tinha ordenado. Mas diz a tradição que Moisés então convocou todo o povo para lhes entregar os planos da construção do tabernáculo, conforme ele tinha ouvido de Deus, e para passar para eles quem seria o superintendente e diretor artístico daquela obra. Mas apesar de ter sido o próprio Deus o responsável pela nomeação de Bezalel, e isso por se tratar Bezalel de ser um grande e competente artista, tá? O Senhor não estava escolhendo qualquer um. Pois não pense que Bezalel da noite para o dia aprendeu a arte de trabalhar com ouro,
prata e cobre. O Senhor falou: Bezalel, vem aqui que eu vou te encher do Espírito de Deus e você vai aprender a trabalhar. Não, não foi isso. Bezalel já tinha isso nele, ele foi construído. Mas vamos continuar em frente. Mas dizem que Moisés preferiu ouvir a opinião de todos sobre Bezalel, para que não o acusasse de protecionismo. Pois nós sabemos que Siú era o marido de Miriam, então Bezalel era o sobrinho neto de Moisés. Mas Siú era filho de Miriam e Caleb então era marido. Então Bezalel era sobrinho bisneto de Moisés. Então diz que mesmo Moisés, sabendo da vontade de Deus, ele procurou também ouvir a vontade do povo. Qual que era a opinião que o povo tinha a respeito de Bezalel? Era como se Moisés estivesse dizendo para o povo: olha, o Senhor separou Bezalel, mas vocês concordam? Vocês estão de acordo? Vocês estão de acordo? E por que Moisés fez isso? Porque, gente, tudo que diz respeito a obras públicas, a opinião do povo tem que ser consultada. Tem que ser consultada. Pois ali Bezalel, ele iria trabalhar com ouro, com prata, com cobre, com especiarias, com tecidos, mas com tecidos que foram doados pelo povo. Tá? Então, na verdade, ele estava trabalhando com dinheiro do que era do povo que foi doado para a casa de Deus. Entendeu? Eu vim de uma igreja onde os pastores todo mês prestavam contas do dinheiro que era arrecadado com dízimo e as ofertas. Hoje eles não estão fazendo mais isso, mas eles faziam e eu achei isso maravilhoso. Achava maravilhoso isto. Muitas igrejas não fazem isso, não fazem. Mas aquilo é o dinheiro, o governo não faz isso. Não presta contas da arrecadação. O povo não vai entender. Não interessa se o povo não vai entender. Quanto mais transparência houver, menos chance de corrupção tem. Quanto mais transparência houver numa gestão, menos boatos de corrupção surgem. O povo não vai entender ou eles não querem que o povo entenda? Moisés fez essa questão de perguntar se o povo estava realmente de acordo com a escolha de Deus. Moisés poderia falar: foi Deus que escolheu, eles que se entendam com o Senhor. Mas isso é humildade. Isso é humildade. É entender que você foi escolhido de Deus para servir o povo, para estar a serviço do povo. Entendeu? Quando nós verdadeiramente estudamos a Torá, nós aprendemos tantas coisas, nós ficamos enriquecidos da palavra de Deus. E nós começamos a questionar tantas coisas que nós vivemos por aí e começamos a aceitar como se fosse verdade, sendo que não é verdade. Sendo que não é verdade. Mas qual é a reflexão para nós hoje? Veja que no versículo 1, quando o Senhor diz que escolheu Bezalel e que lhe deu inteligência, competência e habilidade para fazer todo o trabalho artístico, para fazer desenhos e trabalhar em prata, ouro, bronze, às vezes nós pensamos que o texto está falando de uma pessoa que nunca havia trabalhado com prata, ouro, bronze e que de repente passou a trabalhar. Não. Claro que nós já vimos aqui que o povo de Israel no Egito, eles aprenderam todo o ofício do artesanato, da construção civil, da engenharia, da arquitetura, da tecelagem, da tintura de tecidos. Então, quando nós temos uma habilidade ao longo da vida, essa habilidade vai sendo colocada e trabalhada em nós. Então, o Espírito de Deus vem e nos enche de inteligência, de competência, de habilidades, para que possamos fazer algo que seja especificamente para o louvor de Deus. Mas essas habilidades já estão em você. Aí o Espírito de Deus só te enche, te capacita cada vez mais para que você possa fazer algo que seja para o louvor de Deus.
Quem sou eu para querer me comparar aqui com os grandes escritores que existem? Mas eu sou uma pessoa que eu sempre, desde criança, eu sempre fui muito boa em composição no meu tempo. Eu sou velha, né, gente? Sou antiga. Sempre fui muito boa em composição. Depois passou a falar redação. Sempre fui muito boa, sempre tirei 10. Quando eu fazia curso de teologia, as minhas redações sempre mereciam ponto. Meus professores sempre davam ótimas notas para as minhas redações. Quando eu fiz prova no Enem, que eu queria fazer vestibular, que eu queria fazer faculdade, eu fechei a prova de redação, mas aí eu não pude seguir em frente porque eu tive um problema cerebral, então eu não segui em frente. Mas eu sempre tive notas ótimas em redação. Então, quer dizer, uma pessoa que tira notas boas em redação é uma pessoa, sempre tive notas boas em português, é uma pessoa que ela já é direcionada para a escrita, né? O Senhor já capacitou ela para a escrita. E o dia que o Senhor falou para mim escrever, o Senhor já sabia com quem que Ele estava falando. Eu que não sabia o potencial que o Senhor tinha colocado em mim, mas o Senhor sabia. E do nada eu fui capaz de escrever um livro, o Senhor me fez capaz de escrever um livro com o Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo dele, porque o Senhor faz a gente do nada, o Senhor criou o mundo do nada, e Ele faz do nada, porque Ele dota a gente do Espírito Santo dele, para escrever um livro de 300 páginas. Hoje o livro tem 210, porque eu reduzi a letra. Então, para o custo ficar menor. E o livro eu não tive condições de pagar ninguém para fazer a revisão. Mas do jeito que está, as pessoas estão entendendo, as pessoas estão sendo abençoadas com o que foi escrito ali. Então até falo, quem comprar, que sentir alguma nota, alguma coisinha, alguma palavra que falar, me perdoe, porque eu tenho problema de visão também. Então às vezes as minhas vistas embolam, eu tenho que estar sempre olhando ali, lendo novamente. Mas o Senhor me capacitou para escrever os poemas. Eu escrevo para o Instagram, eu escrevo os devocionais. E isso é uma habilidade que o Senhor colocou já em mim. Eu já nasci com essa habilidade dada pelo Senhor, que sempre foi elogiada desde quando eu entrei para a escola. Desde quando eu entrei para a escola. E hoje eu escrevo para o Senhor, lendo a palavra. E nós temos um exemplo claro, né, de Paulo. Porque quando olhamos para a vida de apóstolo Paulo, às vezes nós pensamos que ele se converteu em um dia e no outro dia ele já começou a escrever cartas para as igrejas. Cartas que hoje se tornou parte da Bíblia, parte da palavra de Deus, que é o que nós chamamos de Novo Testamento. A metade do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. E nós pensamos que é assim. E não é. Né? E não é. Porque Paulo, mesmo sendo um grande rabino, mesmo sendo instruído aos pés de Gamaliel, que eu já disse aqui que naquela época de Jesus existia 2 escolas rabínicas. Uma era a escola de Shammai, né? E a escola de Hilel, que era o avô de Gamaliel, que instruiu o apóstolo Paulo. Então Paulo era muito conhecedor da Torá, conhecedor de toda a cultura grega. Ele era um fariseu em toda a lei, né? Conhecedor de todas as leis do farisaísmo. Ele também com toda certeza falava aramaico, falava hebraico, tinha conhecimento da cultura grega. Só acontece que quando ele converteu, ele precisou passar um tempo na Arábia. Isso ele fala lá em Atos 9, 20, em Gálatas 1, 17. A Bíblia não fala o que ele ficou fazendo ali na Arábia. Não fala. Mas quando ele voltou, aí sim começou o ministério dele para valer, que ele começou a ser perseguido, ele começou a pregar. E as pregações dele começaram a ser pregações impactantes. É claro que quando Paulo converteu, logo de início já começou a dar testemunho. Claro, começou a dar testemunho. Olha, antes eu perseguia a igreja, agora eu reconheço que Jesus é o Senhor e Salvador. Olha, Jesus apareceu e falou comigo. Eu estava indo para Damasco e aí eu fiquei cego. Foi no sol de meio-dia. Ele começou a pregar ali. Mas para ele chegar ao ponto de escrever as cartas e evangelizar toda a igreja,
de ser o pregador dos gentios, não é? De fundar a igreja, de ser o apóstolo. Então, no mesmo nível de Pedro, de Tiago, de João, ele precisou ser cheio das virtudes do Espírito Santo, que é inteligência, competência, habilidades. O Senhor precisou colocar nele todas essas habilidades. E com certeza foi esse tempo que ele passou ali na Arábia. Um tempo que ele passou com o Senhor, buscando ao Senhor, buscando. Sabe, minha irmã, que existe a inteligência natural, que é uma inteligência que nós herdamos do Senhor, que é uma habilidade natural que nós herdamos do Senhor. Eu falei aqui que eu sempre nasci com essa habilidade, o Senhor me deu essa habilidade de nascimento para escrever, para falar, colocar na escrita. Eu escrevo melhor do que falo. Eu escrevo melhor do que falo. Escrevo melhor. Eu sou uma pessoa que eu consigo impactar pessoas com o que eu escrevo. Se eu quiser realmente escrever. Mandar cartas. Eu já ganhei bolsas de estudo mandando cartas para governo. Mandando cartas. Eu tinha 18 anos. Estudava num colégio particular e eu ia perder esse colégio particular porque minha família não tinha condições de pagar. Eu fui lá e escrevi uma carta para o secretário de educação e ele me deu a bolsa de estudo. Ele me deu a bolsa de estudo. Então, mando cartas para reclamações, mando. Então, por que não escrever hoje para impactar vidas? Eu sei que eu tenho me dedicado pouco ao ministério da escrita, porque eu faço tantas coisas que eu falo, Senhor, eu preciso me dedicar mais. O Senhor já me deu habilidade, o Senhor já me deu competências. Então existe a habilidade que é natural. A habilidade que é natural. Que nós já temos de nascimento e que vem de Deus, tudo vem de Deus. Não tem nada que o homem, que a mulher tenha, que não venha do Senhor, tá? Mas nós podemos pedir ao Senhor que nos encha dessa capacidade do Espírito Santo, dessa habilidade do Espírito Santo, dessa inteligência que vem do Espírito Santo, para que nós possamos fazer algo que seja para Ele, que seja para o reino dEle, assim como Bezalel e aqueles homens fizeram aqui na terra a cópia do tabernáculo que havia no céu. Assim como Paulo doutrinou a igreja, a congregação, a assembleia, que era formada por judeus e gentios, sob o comando do sumo sacerdote Jesus. Foi Paulo que doutrinou essa igreja. Ele doutrinou como? Pelas coisas que ele escreveu. Ele teve que pegar todo o conhecimento que ele tinha da Torá e fazer a junção com Jesus. O que isso aqui que eu aprendi ao longo da minha vida inteira tem a ver com Cristo? Para que Ele pudesse nos doutrinar e formar essa grande assembleia que hoje é formada por judeus e não judeus que creem que Jesus Cristo é o Messias de Israel. Então Paulo foi revestido do Espírito de Deus para que essa inteligência dele, que estava nele, se tornasse uma inteligência maior, para ele fazer algo agradável ao Senhor aqui, algo para o louvor do Senhor. Porque quando temos só a nossa inteligência, agimos só com a nossa inteligência, nós na verdade fazemos algo só para o nosso louvor. Só para o nosso louvor. Só para que sejamos agradáveis, só que venhamos agradar aos homens e receber o louvor dos homens. Mas quando nós temos a inteligência que vem de Deus, a habilidade que é de Deus, nós fazemos algo para o reino. Algo para o reino e algo que agrada ao Senhor. E algo que traz pessoas para o reino. Para o reino. Então hoje, minha irmã e meu irmão, daqui a pouco nós vamos entrar no nosso merecido descanso, Shabat. Busca do Senhor essa habilidade, essa inteligência. Fala, Senhor, me dota
dessa inteligência, dessa habilidade, dessa capacidade, porque eu quero fazer algo que seja para o reino, para trazer pessoas para ti, pessoas para acrescentar no reino do Senhor, porque o reino do império das trevas só está crescendo, e nós não podemos deixar o império das trevas crescer, não podemos deixar, não podemos. Nós temos que transformar aqui o reino do Senhor. Então me dota dessa capacidade, dessa inteligência. Qual que é a minha participação, Senhor? O Senhor diz que os trabalhadores da seara são poucos. Nós temos que rogar para que o Senhor envie mais trabalhadores para a seara. Então eu falar, Senhor, eu estou aqui, eu quero ser trabalhador da sua seara, me dota de inteligência, de competência. Faça de mim um Bezalel. Quais são as capacidades que o Senhor já colocou em mim? Quais são as capacidades? Às vezes, minha irmã, você está muito preocupada em ganhar o seu sustento, mas e o sustento da obra? E as coisas de Deus? Se você faz um doce, fala assim, o que eu posso fazer com essa habilidade que o Senhor me deu de fazer o doce? Como que eu posso fazer para atrair pessoas para o Senhor? Será que eu coloco um versículo aqui na embalagem do meu doce? Para na hora que a pessoa abrir, ela lê pelo menos um versículo bíblico ali? Há um trecho da palavra do Senhor? Pai, será que eu coloco? Será que eu coloco ali uma mensagem da tua palavra? Será que eu coloco o nome para a pessoa me perguntar o que significa o nome e eu ter a oportunidade de pregar para ela? Pai, eu trabalho com faxina, Pai, será que eu posso? O que eu posso fazer, Senhor? Eu posso chegar na casa dessa pessoa, como que eu posso fazer? Como que eu posso fazer para eu abençoar essa pessoa? Eu posso no final da faxina entregar para essa pessoa o meu cartãozinho, no meu cartãozinho ter ali um versículo bíblico? Posso fazer o meu cartãozinho pôr ali um trecho, um salmo, um provérbio, para que a pessoa desperte? O que eu posso fazer, Senhor? Me dota de inteligência, de capacidade, porque eu preciso ser alguém que colabore para que teu reino cresça, para que teu reino seja estabelecido aqui, assim como Bezalel, a Oliabe, aqueles homens trabalharam para que o tabernáculo que havia no céu fosse feito aqui. Fosse feito aqui. Então me ajuda, Senhor. Me ajuda. Em nome do Senhor Jesus. Eu todos os dias, minha irmã, a minha preocupação não é ganhar muitas pessoas, mas é aquelas que trouxer, entendam que elas precisam ter uma vida santificada, assim como o nosso Jesus era santo. E assim como eu peço todos os dias ao Senhor para santificar a minha vida. Porque eu falo, Senhor, se não for para ter uma vida santa, eu não preciso nem mais viver. O Senhor não precisa nem mais, Pai, investir em mim, soprar sobre as minhas narinas o fôlego da vida. Porque longe de mim te envergonhar. Eu já te envergonhei muito, Jesus. Eu já te trouxe muita tristeza para o Senhor. Não quero isso mais não, Jesus. Não quero. Então essa é a consciência que eu quero despertar em todos que vêm até a mim. Essa é a consciência. Não é só, você vai conseguir, você vai... Não, de jeito nenhum. Não sou feiticeira de Endor. Não sou. Então essa é a diferença entre ser feiticeiro e entre ser profetisa. O feiticeiro, ele quer conquistar os seus objetivos a qualquer preço. O profeta não. O profeta quer restauração, quer santificação. Quer que venhamos estabelecer a vontade de Deus aqui. Então quem que você quer ser? Você tem que decidir, minha irmã. Você tem que decidir, meu irmão. Você quer que sua casa seja uma casa de profetas ou uma casa de feiticeiros? O que você quer? Entendeu? Porque o profeta é aquele que agrada ao Senhor o tempo inteiro. Que busca por ter uma vida santa. Que prega a santificação e exorta a santificação. Amém? Então vamos orar e pedir que o Senhor cada vez mais
coloque em nós essa inteligência, essas habilidades, essas competências, para que nós possamos estabelecer o reino dele aqui, em nome do Senhor Jesus. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade. Paizinho Santo, te louvo, Pai, te agradeço por essa palavra, Pai. Te agradeço por esse fim de semana, Pai, que vai se iniciar, que já está terminando. Porque daqui a pouco, Pai, nós vamos entrar no nosso merecido descanso, no nosso Shabat. E quando descansamos no sábado, Pai, nós estamos dizendo que reconhecemos que o Senhor é o Criador de todas as coisas e que nós estamos aqui para fazer a tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo, Senhor, por cada um desses meus irmãos que estão com o nome nesse caderno. Eu te louvo por cada um desses meus irmãos que estão ali me seguindo pelo YouTube, que estão me seguindo pelo Instagram, que estão me seguindo pelo Facebook, que ouvem essa oração pelo WhatsApp. Eu te louvo, Pai querido, por cada um, Pai. E te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que teus olhos de amor venham contemplar, Pai querido, este caderno, Pai querido, este caderno e todos os pedidos que estão aqui. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. E te peço que a boa obra do Senhor continue sendo feita, Pai, na vida dessas pessoas que estão doentes, que estão enfermas, na vida dessa irmã que está ali no hospital. Eu te louvo, Pai querido, porque ela já começou a falar. Muito obrigada, Pai querido, mas eu quero notícias de que ela já está andando e notícias de que ela recebeu alta, Pai, para a glória e louvor do nome do Senhor. Eu te louvo, Senhor, por esses jovens que estão sendo libertos, Pai, de todo espírito de opressão, de todo espírito de drogas, Pai, de todo espírito de vícios. Eu te louvo, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque essas mães que estão chorando, elas vão sorrir, elas vão se alegrar na presença do Senhor, Pai. Eu te louvo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu te louvo, Senhor, pela vitória de Israel, em nome do Senhor Jesus, porque assim como Abraão venceu aquela guerra, Pai, dos 4 reis contra 5 reis, a Israel também vai vencer essa guerra em nome do Senhor Jesus, essa guerra do bem contra o mal em nome do Senhor Jesus, porque essa guerra não é de Israel contra os palestinos, e sim de Israel contra esses homens perversos, contra esses filhos da maldade que está matando, que está barbarizando jovens, crianças, idosos, mulheres, Pai, homens, bebês, Pai. Então eu te louvo, eu já te louvo, eu estou profetizando, Pai, a vitória de Israel, Pai, e te louvo em nome do Senhor Jesus. Daqui a pouco, Pai querido, nós vamos entrar para o nosso merecido descanso. Então já estou profetizando a vitória, Pai, em nome do Senhor Jesus. E te peço, Pai querido, guarde a nação de Israel com miríades de anjos, Pai. Miríades de anjos. Que miríades de anjos esteja com cada soldado daquela nação, Pai. Não sei como que eles estão agindo, se é por terra, se é por mar, Pai, se é pelo ar, mas defende cada soldado. Fortalece o coração deles, fortalece o cérebro deles. Dê para eles estratégia de batalha, estratégia de guerra. As mesmas estratégias de guerras que o Senhor deu para Davi, que o Senhor dê para cada soldado, para cada general, para cada capitão que está ali sob o comando do exército de Israel, porque o Senhor é o nosso general de guerra, em nome de Yeshua HaMashiach. Dê competência, Senhor, para esse governo de Israel, em nome do Senhor Jesus. Dê sabedoria, e dê sabedoria para as nações, para que elas possam se aliar a Israel, Pai, em nome do Senhor Jesus. Dê sabedoria para o nosso governo brasileiro. Faz a ele sempre a justiça que ele merecer, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ajude ele a se posicionar do lado certo, do lado da justiça, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, aquele que pode todas as coisas, Pai, no nome santo do Mashiach Yeshua. Guarde a nossa terra, defende a nossa nação de todo espírito de destruição, de todo espírito de violência, de todo espírito de injustiça, Pai. Em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia do pobre, do necessitado, do desamparado, desses que estão perecendo, Pai, em situação de rua, desses que estão morrendo pelo excesso de chuva e desses que estão morrendo, Pai, pela falta dela. Tenha de misericórdia, Pai, abençoa as nossas terras para que produza bastante
bastante alimento, que a nossa nação seja uma nação rica, uma nação próspera, para glorificar teu santo nome, para poder ajudar outras nações e para que o pobre dessa terra viva com dignidade, em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Eu te peço, Senhor, perdão, Senhor, por toda desordem que trouxemos para o nosso corpo, para o nosso emocional, Pai, e para dentro da nossa casa. Te peço, Senhor, que nos cure em nome do Senhor Jesus, que nos cure do mais profundo do nosso cérebro, Pai, até a ponta da nossa unha, até a camada mais profunda da nossa pele. Nos livre de todo tipo de câncer, Pai, de todo tipo de enfermidade, nos livre de todo tipo de infecção. Cura os nossos ossos, o nosso sangue, Pai, as nossas artérias, as nossas veias. Limpa, Pai, nos livra de todo infarto, de toda AVC, de toda demência, de toda esclerose. Nos livra, Senhor, livra os nossos idosos, livra os jovens. Nos livra de toda raiz de Alzheimer, de loucura, de demência, de dependências, Pai. Liberta essas pessoas que estão sofrendo por dependências. Dependência de álcool, dependência de fumo, dependência de sexo, Pai. Nos liberta de toda impureza sexual que existe na nossa vida, Pai. Tenha misericórdia, cura, Pai. Cura, lava. Age na psique, Pai, dessas pessoas, Pai, na mente. Que tenhamos um emocional saudável. Um emocional que reconhece o tempo todo que dependemos de Ti, que não somos nada sem o Senhor. Jesus, o Senhor nos diz que sem Ti nós nada podemos fazer. Então tira de nós toda arrogância, toda soberba, de nós acharmos que nós podemos alguma coisa sem o Senhor. Toda inteligência que nós temos vem do Senhor. Aquilo que nós achamos que é natural em nós não é natural, tudo vem do Senhor. Mas nos capacita cada vez mais com inteligência, com criatividade, com sabedoria, com habilidades, com grandes competências para que possamos fazer algo para estabelecer o Teu reino aqui. E nos cura. E que essa cura, essa saúde seja para o Seu louvor. Porque se não for para o Seu louvor, não precisa. Quantas pessoas aí que estão tendo saúde para gastar com violência, com maldades, com perversidades. Quebra a força do ímpio, Pai. Quebra a força do ímpio. Porque a força do ímpio vai ser quebrada, vai ser retirada. Então tenha misericórdia, Pai, de nós. Porque nós queremos ter força para Te louvar. Força para dançar na Tua presença, força motora, Pai, para dançar na Tua presença, para se alegrar, para dar glória a Deus, Pai, para dizer um aleluia, fôlego nos pulmões para declarar que Jesus Cristo salva, cura e liberta. Bastante fôlego nos pulmões para declarar que só o Senhor pode todas as coisas, para declarar que o Senhor é poderoso para fazer. Nós não queremos estar envolvidos em gritarias, em escândalos, em nada disso, Pai. Nós queremos ser servos do Senhor, Pai. Trabalhadores cada vez mais da Tua seara, Pai. Glorificar Teu santo nome nessa terra. Estabelecer o Teu reino aqui, Pai. Tenha misericórdia de nós, das nossas famílias, dos nossos filhos, do casamento dessas minhas irmãs, dos filhos delas, Pai. Tenha misericórdia. Tira dessas crianças, desses jovens, desses adolescentes, toda a rebeldia, todo espírito de Jezabel que estiver dentro da nossa casa, da nossa família, que caia por terra, que seja varrido. Nós não aceitamos esse demônio dominar a mente dos nossos idosos, dos nossos jovens, das nossas crianças, nem das mulheres, nem dos homens. Não aceitamos. Não aceitamos. Não aceitamos esse demônio de Amaleque nos perseguir, não aceitamos. Perseguir a nação de Israel, não aceitamos. Porque nós somos enxertados em Israel. Se tocar neles, vai tocar em nós. Então nós não podemos aceitar, Pai. Que seja destronado todos esses demônios para a glória do nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia dos nossos irmãos que estão lá fora como estrangeiros, na Palestina, em Israel, em toda a Ásia, Pai, em toda a Europa, na França, na Itália, na Escócia, nos Estados Unidos, em toda a América, na Argentina, no Uruguai. Tenha misericórdia, Pai. Que a salvação do Senhor esteja sobre eles, que a boa mão do Senhor esteja sobre eles para salvar, para libertar, para curar, para prosperar,
em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus. E que todos os grilhões das trevas caiam por terra em nome do Senhor Jesus. Esse ministério é um ministério de jejum. Daqui a pouco vai estar sendo encerrado esse jejum, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Para retornar na segunda, Pai. As orações do teu templo ali eram contínuas, Pai, porque os incensos eram contínuos. 2 vezes por dia, Arão acendia aqueles incensos, Pai. Não deixe as nossas orações parar, Pai. Amanhã será um dia de descanso, onde não vai ter estudo. Domingo também não tem estudo, mas as orações continuam, Pai, que o Senhor sabe. O Senhor sabe do nosso coração. Nós não descansamos em oração. As nossas orações são contínuas, Pai. São contínuas. Então coloque em nós cada vez mais essa vontade de orar, Pai. De orar, de clamar, de pedir o tempo todo, Pai. Porque sem o Senhor Jesus nós nada podemos fazer. Coloque miríades de anjos para guardar nossa entrada, nossa saída, nossa direita, nossa esquerda, nossa retaguarda de todos os lugares onde nós entramos e saímos, onde cada um dos nossos familiares entrar e sair. Não deixe pessoas más, perversas, maldosas, invejosas cruzar o nosso caminho, cruzar a nossa casa, entrar dentro da nossa casa, contaminar a nossa família, tocar naquilo que nos pertence. Não deixa, Deus. Não deixa, Senhor. Mas também tira de nós toda a inveja, toda a cobiça. Não precisamos cobiçar nada de ninguém. Nós precisamos contentar com aquilo que nós temos. Porque, Senhor, o rico é aquele que é satisfeito com aquilo que tem. Com aquilo que tem. Então, em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós, Pai. Tente piedade em nome do Senhor Jesus. Nos defende com a minha dos teus olhos. Defende cada vez mais a nação de Israel. Defende, Senhor, os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos mestres. Defende todos os grupos de intercessão que existem, a começar do relógio mundial de oração. Porque se essa obra é nossa, ela tem que parar. Mas se é sua, ela vai prosperar. E a boa destra do Senhor vai parar todos aqueles que nos perseguem, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nos enche, Senhor, cada vez mais de sabedoria, de entendimento, de inteligência, de competência. Assim como o Senhor encheu o apóstolo Paulo, assim como o Senhor encheu Bezalel, Aholiabe, aqueles homens, para estabelecermos o seu reino aqui, Pai. Para trabalharmos para que o seu reino seja estabelecido na nossa casa, na nossa família, Pai. Em todo lugar onde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Tenha misericórdia, Pai. Que sejamos aqueles que vão promulgar a paz do Senhor, que vamos estabelecer a paz do Senhor. Os pacificadores sejam chamados de filhos de Deus. Então tenha misericórdia de nós, Pai. Somos embaixadores de Cristo, Senhor. Nos ensina verdadeiramente a sermos embaixadores de Cristo, Pai. Por onde quer que nós andarmos, Pai. Que sejamos verdadeiramente seus representantes, Pai. E que possamos, Senhor, estabelecer a Tua vontade aqui, assim como ela é feita no céu. Em nome do Senhor Jesus. Mas nos santifica, nos lava, nos purifica. Santifica toda a nossa família, Pai. Faz a cada um a justiça que eles merecem para que eles se arrependam e se convertam. E entenda que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é o único que salva, cura e liberta, para que eles abandonem as suas feitiçarias, as suas idolatrias, em nome do Senhor Jesus, e que se convertam, Pai. E que se convertam. Tenha misericórdia, Pai. Porque a realidade do inferno é muito triste, Pai. É muito triste. E eles precisam entender isso, Pai. Eles precisam entender. Então tenha misericórdia de todos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Salva a nossa família, Pai. Salva as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes. Salva os nossos idosos. Salva todos aqueles que nós conhecemos. Salva a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa rua. Salva, Pai. Salva o nosso país, a nossa nação. Salva a nação de Israel, Pai. Tua palavra fala que todo Israel será salvo. Então nós profetizamos e esperamos a salvação de Israel. Porque quando eles se converterem, Pai, haverá ressurreição entre os mortos. E o Senhor volta, Jesus. E tudo que nós queremos é a Tua volta, Jesus. Porque aí sim nós podemos entrar para o nosso merecido descanso.
um descanso, uma vida de deleite, uma vida de alegria, uma vida sem dores, sem lágrimas, sem tristezas, sem decepções, sem angústias. Tenha misericórdia. Quantas mães estão andando por aí angustiadas por causa dos seus filhos? Quantas mulheres estão andando por aí angustiadas por causa dos seus maridos? Quantas irmãs estão andando angustiadas por causa dos seus irmãos, por causa dos seus pais? Quantas, Pai? Tenha misericórdia, Pai. Nos defende, Pai. Tenha misericórdia, nos livra, nos liberta, nos cura, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Só o Senhor pode nos dar livramento, Pai. Só o Senhor pode. Então estabelece, Senhor. Que Teu Espírito Santo faça a obra na nossa casa. Que todos que passarem pelo portão da nossa casa sejam santificados pela Tua palavra, Pai. Pois te amamos, Jesus, e suplicamos a Tua misericórdia sobre a nossa vida e sobre toda a nossa parentela, sobre toda a nossa casa. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele seja a tua maior ambição. Mas que até lá você colabore com Deus para que toda a tua casa seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina e eu não sou a única intercessora desse ministério, mas sempre que o Senhor permitir, eu estarei por aqui. Um beijo, fique com Deus, amo você e vou deixar para você a indicação dos meus 2 livros. Um deles é a Obediência à Lei da Separação, que é um bate-papo sobre santificação. Se você quer saber tudo sobre santificação, por que somos santificados, o que significa santificação, como podemos ter uma vida santificada que agrada a Deus e o que nos impede de ter uma vida santificada, compre esse livro. Mas se você não puder adquirir, vai me seguindo ali pelo Instagram, porque ali eu coloco passo a passo. Sempre estou colocando um trechinho ali no Instagram para você acompanhar gratuitamente. Amém? E o outro é Masquil, que é um livro de poemas para instruir em nome do Senhor Jesus. Um beijo, fique com Deus, amo você. E até domingo. Se Deus permitir, voltamos com a oração e o nosso estudo nós voltamos na segunda, em nome do Senhor Jesus, se o Senhor assim permitir. Fique com Deus, um bom sábado, um bom descanso. Sábado é dia, eu já falei, de estudar a palavra, meditar, mas sobretudo rever como que foi a sua semana, perguntar ao Senhor, Senhor, essa semana como que eu tive, te agradou? Meu comportamento te agradou? O que foi que eu fiz? Foi bom, Pai? Não foi? O que eu posso melhorar? Me ajuda, Senhor, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda porque eu quero ser cada vez mais parecido com o Senhor, em nome do Senhor Jesus. E tomar atitude mesmo e começar uma semana sendo uma pessoa melhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Um beijo, fique com Deus.